Meus amigos e minhas amigas, as notícias sobre as expectativas de crescimento dos Estados Unidos são alvissareiras. Uma delas é a revolução que está ocorrendo no setor de energia lá. Os Estados Unidos estão dominando novas técnicas de exploração do xisto e transformação em óleo e gás. Nos últimos 5 anos, a produção de gás nos Estados Unidos cresceu 50% ao ano. E com isso, o preço do gás está 70% abaixo do que era. Isto vai dar uma competitividade industrial aos Estados Unidos? Vai acentuar, porque os Estados Unidos já são altamente competitivos nos seus produtos industriais. Inclusive a China e a Europa estão muito preocupados porque eles acham que com essa revolução nos preços da energia que está acontecendo nos Estados Unidos, vai dar uma vantagem substancial aos Estados Unidos nos próximos anos. Inclusive, há previsões de que os Estados Unidos se tornará o maior país exportador de petróleo até o ano 2020. Enquanto isso, aqui no Brasil, a situação do pré-sal é cada vez mais dificultosa. Passaram-se 5 anos sem leilão, agora vão reabrir os leilões e o populismo e as eleições vão ditar como serão essas novas concessões. E isso assusta, porque muita gente pode desistir em função das quebras de contratos que estão havendo. E os sinais não são muito positivos. Haja visto o que aconteceu com o OGX, que depois de tantas previsões otimistas, agora abre o jogo e diz que não existe tecnologia ainda para explorar o pré-sal das minas dos poços que pertencem ao OGX. Isto é muito desagradável. Isso faz com que a gente seja muito pessimista a respeito do que vai acontecer no desenvolvimento do pré-sal no Brasil. Ora, se os Estados Unidos deixam de ser o maior importador de petróleo para ser o maior exportador de petróleo, isso significa que os preços do petróleo, apesar do crescimento dos outros países, inclusive que não estão acontecendo, porque a China já começa a reduzir o seu crescimento, os países emergentes já não crescem mais, já estão extremamente reduzidos. O Brasil, por exemplo, não cresce. O Brasil não sai aí de 2% esse ano, não cresce mais do que 2%. Tudo isso significa o seguinte, que o preço do petróleo deverá baixar. E se isso acontecer, fica muito difícil viabilizar a produção do pré-sal, porque ele exige uma tecnologia e custos que talvez dificulte bastante e torne até, inclusive, inviável a obtenção de petróleo do pré-sal. É uma situação meio difícil. E nós vemos também uma notícia que li recentemente. Os Estados Unidos estão investindo pesadamente em educação, principalmente no desenvolvimento de talentos. E essa é a grande questão. Olha só, se vocês verem nos Estados Unidos, por exemplo, né, os 8 presidentes dos Estados Unidos vieram de Harvard, que é a maior universidade do mundo. Entre as 10 maiores universidades do mundo, 9 são dos Estados Unidos. E se nós olharmos aqui no Brasil, a coisa
está de cabeça para baixo, porque os nossos dois últimos presidentes, o presidente é um semi-analfabeto, totalmente inexperiente, sem nenhuma formação educacional, e a nossa presidenta atual é uma analfabeta funcional, pouca experiência, principalmente para ser presidente de um país como o Brasil em pleno século XXI. Então a situação não é boa. A situação do Brasil é muito difícil. Haja visto que o país não cresce, a inflação é alta e há fortes desequilíbrios no balanço de pagamento. Eu temo que o Brasil vai se afastar muito dos seus parceiros, se afastar no nível de desenvolvimento, dos seus parceiros, principalmente dos BRICS. Inclusive já há certas opiniões que o B de BRICS, que se refere ao Brasil, deverá ser retirado. O Brasil está se afastando cada vez mais de ser considerado como um país importante na economia mundial. Muito obrigado e até a próxima.